Era para ser só mais uma quinta-feira. Centro cirúrgico calmo, 3 procedimentos eletivos, nada fora da rotina. A primeira cirurgia começou 8h30. A última, uma colecistectomia simples, estava marcada para as 2 da tarde. Eu entrei na sala como sempre. Preparei o carrinho, testei o ventilador, vi se o balão de oxigênio estava no lugar. Arnaldo já estava lá, como sempre, lendo o prontuário sentado, de touca e máscara, parecendo que nem piscava. Aquela calma que incomodava até quando estava tudo certo. Troquei uma piada besta com ele sobre a rádio do centro cirúrgico, que só tocava sertanejo da madrugada. Ele sorriu de canto, aquele sorriso contido que ele sempre dava. Parecia tudo certo, mas eu senti. Alguma coisa estava diferente. A paciente era uma mulher jovem, 30 e poucos anos, saudável, dormiu rápido, parâmetros perfeitos. Cirurgião começou o corte, ambiente controlado. Mas aí, uns 15 minutos depois, o clima da sala simplesmente virou. O ar ficou mais pesado, gelado, mas não um frio de ar-condicionado. Era um frio que pegava no osso. A instrumentadora olhou para mim e perguntou se eu estava sentindo também. Fui pegar o casaco para ela no armário. Quando voltei, Arnaldo não estava mais sentado. Estava de pé, parado, atrás da cabeça da paciente, mão cruzada para trás, olhar fixo, como se estivesse vendo alguma coisa, mas não era ela. Eu achei que ele ia ajustar a bomba ou conferir o bis, mas ele não se mexia. Falei com ele, nada. Encostei no ombro, nada. O cirurgião notou. Virou para ele e perguntou: Arnaldo, tudo bem aí? Silêncio. Ele deu 2 passos para trás, lento, sem tropeço, sem pressa. E então virou para a gente. A expressão dele não dava para explicar. Era ele, mas não era. O rosto era o mesmo, mas o olhar não estava lá. Os olhos pareciam afundados, distantes, a mandíbula dura. E por um segundo, eu juro, parecia que ele queria sorrir, mas não conseguia. De repente, ele pegou a bandeja metálica da bancada e arremessou com força contra a parede. O barulho estourou na sala. A instrumentadora gritou. E aí ele começou a gritar também. Mas não era palavra, era um som seco, rouco, meio rasgado, como se a garganta tivesse tentando forçar algo que nunca foi feito para sair dali. Um som animal, desconhecido. A enfermeira tentou segurar o braço dele. Ele empurrou. A instrumentadora caiu no chão. O cirurgião se afastou da mesa. A bomba quase foi chutada. A gente correu para tirar a paciente de lá. O anestesista surtado. Sim, o mesmo cara que há minutos estava lendo ficha clínica como se estivesse lendo o cardápio do almoço. Agora parecia em transe. 2 seguranças entraram correndo. Seguraram ele com força. E ele apagou. Desabou no chão, mudo, sem reação. A cirurgia teve que ser finalizada às pressas. A paciente foi para o RPA sem complicação, graças a Deus. Mas a sala ficou marcada. Arnaldo foi levado direto para a ala psiquiátrica do hospital, internado, sedado, exames, tomografia, eletrotoxicológico, tudo limpo, nenhum sinal de nada. O laudo foi direto, surto psicótico agudo, mas ninguém acreditava. Arnaldo era o tipo de cara que sabia até quanto de gás tinha no cilindro sem olhar, sempre no controle, nunca um deslize, nenhum relato anterior. Nenhum histórico familiar, nenhum indício de absolutamente nada. 2 semanas depois, ele pediu exoneração, sumiu. Nunca mais se ouviu falar dele em hospital nenhum da cidade. Nem clínica, nem emergência, nem plantão voluntário. Mas o que ficou não foi só o susto, foi o jeito como ele olhou para mim. Porque antes de virar, antes de atacar, ele me olhou e o olhar dele não era de descontrole. Era como se tivesse alguém dentro dele. Alguém que sabia muito bem o que estava fazendo. Mas não era o Arnaldo. Era outro. Na semana seguinte, a diretoria chamou todo mundo para uma reunião a portas fechadas. Sala da chefia de anestesia. Estava todo mundo lá. Cirurgiões, instrumentadores, enfermeiros do bloco, até gente da limpeza. O diretor clínico entrou
pediu silêncio e foi direto. O que aconteceu será tratado com o máximo de respeito à privacidade do profissional. Recomendamos que o assunto não seja mais comentado nos corredores. Parecia ensaiado. Ninguém respondeu nada, mas a cabeça de todo mundo estava gritando, porque cada um tinha visto uma coisa diferente. Teve quem disse que o Arnaldo estava sorrindo antes de jogar a bandeja. Outros juraram que ele tremia. A instrumentadora que foi empurrada jurava que ele chorava, sem emitir som, minutos antes do ataque. Eu fiquei calado, porque o que eu vi, ninguém mais viu. Aquele olhar, aquele segundo específico em que ele me encarou. Não como alguém que perdeu o controle, mas como quem cedeu o corpo, como se soubesse que ia acontecer. E foi aí que veio o pior. Na semana seguinte, um colega da manutenção chamou o chefe da segurança e entregou o backup das câmeras da sala. A gente nem sabia que a câmera estava funcionando. Viviam dizendo que era só monitoramento passivo. Mas naquele dia, gravou. O vídeo não foi divulgado oficialmente, mas rodou. Claro que rodou. Me mandaram pelo celular de madrugada. Quando abri, reconheci na hora. Sala 2 do centro cirúrgico, ângulo alto, imagem em preto e branco. Arnaldo entra na sala primeiro. Lê o prontuário. Eu entro. A gente troca uma frase, dá para ver o gestual. A cirurgia começa, tudo normal. Até que chega no momento. O momento exato. A paciente já está dormindo. O cirurgião faz o corte. A instrumentadora ajeita os campos. E o Arnaldo congela. Fica imóvel. E o mais esquisito, na câmera, o rosto dele parece apagado. Não é qualidade da imagem. Não é pixel estourado. É como se aquilo ali não tivesse feição. Aí vem a parte que eu nunca mais esqueci. Por um segundo só, dá para ver ele se virando. E o olhar dele sobe reto, pro ponto onde a câmera tá, não pro centro. Não para a lateral, para o olho da câmera, como se soubesse que estava sendo filmado. E aí, ele sorri. Não foi um sorriso largo, foi um puxar de canto de boca, rápido, mas era ali que morava o terror. A cena corta logo depois. Alguém do hospital editou antes de rodar, com certeza. Mas deu tempo de ver. Ele não estava ali. O corpo era do Arnaldo, mas o que mexia ele não era. No dia seguinte, a instrumentadora pediu transferência. Disse que não queria mais ver centro cirúrgico na vida. A enfermeira mais velha do setor, a dona Célia, aquela que viu mais cirurgia do que muito residente por aí, passou por mim no corredor. Parou na frente da sala 2, olhou um tempo e disse só para mim: "Esse hospital ainda vai ver coisa pior. Isso aí não foi o primeiro e não vai ser o último." Ela não estava exagerando. Dali para frente, o centro cirúrgico começou a mudar. Gente pediu para sair do turno da noite. Uma outra técnica começou a rezar antes de entrar em sala. Um anestesista antigo pediu férias e nunca mais voltou. Mas ninguém falava disso abertamente. Era como se o hospital todo tivesse feito um pacto de silêncio. Até hoje, quando passo por aquela sala, tenho que desviar o olhar do vidro, porque toda vez que tento olhar lá para dentro, eu sinto que alguém me olha de volta, e não é o Arnaldo. Eu nunca achei que fosse dizer isso em voz alta, mas naquela madrugada, naquela maca, eu vi uma luz descer pela parede como se estivesse escolhendo quem ia viver. E, estranhamente, ela escolheu a pessoa errada. Meu nome é Rafael, tenho 39 anos. Sou neurologista de um hospital público na Zona Leste. Trabalho ali há mais de 10 anos. Já perdi as contas de quantos plantões noturnos eu cumpri, de quantas famílias eu vi chorando no corredor, quantos corpos cobertos com lençol branco, e quantas vezes eu precisei seguir como se nada tivesse acontecido. Sempre fui um cara cético, ateu mesmo. Sou do tipo que acredita em exames, imagem, protocolo, escala de coma de Glasgow, sinapse, neurotransmissor.
Nada além disso. Nada de vida após a morte, nada de sinais, nada de alma. Mas, naquela segunda-feira à noite, foi diferente. Era um plantão normal. Movimento intenso, como sempre. Emergência lotada, ala da neurologia com 2 leitos vagos. Pouco depois das 9 da noite, entram quase ao mesmo tempo 2 pacientes em estado grave. Um era um rapaz de 22 anos. Chegou desacordado, vítima de agressão na rua. Fratura no crânio, sangramento, mas estava com sinais ainda estáveis. Tinha chance. A outra era uma senhora, 78 anos, com histórico de problemas vasculares, hipertensa, diabética, e já havia sofrido um AVC há 2 anos. Chegou totalmente desacordada, pupila lenta. O prognóstico dela era o pior possível. A equipe se dividiu. Eu fiquei responsável pelo rapaz. Ele era jovem, forte, tinha chances. A gente estava fazendo tudo dentro do protocolo. Sedação, estabilização, encaminhamento para tomografia. No começo da madrugada, o coordenador do plantão pediu para reorganizar os quartos. A ala 3 estava com o ar-condicionado quebrado e a senhora precisava de menos estímulo. O rapaz foi transferido para a ala 4. Foi quando eu vi. Enquanto a maca dele passava pelo corredor, eu estava do outro lado, conversando com a enfermeira Aline, e a gente parou por um segundo, sem saber por quê. Um silêncio estranho tomou o ambiente. Atrás da maca, na parede da ala 4, eu vi uma luz. Uma coisa tênue, azulada. Ela não piscava, não tremia. Era como um feixe que vinha do teto e descia devagar, bem rente à parede, como se estivesse acompanhando. Não era reflexo, não tinha janela ali. E eu vi. A Aline também viu. Ela se afastou na hora e apertou o crachá contra o peito. Mas não disse nada. Eu fingi que não vi. Tentei racionalizar. Luz da ambulância, talvez. Alguma interferência. Mas o teto era de concreto e aquela luz parecia viva. Eu comecei a suar frio, senti uma dor aguda na lateral da cabeça. Por reflexo, encostei a mão e fechei os olhos por um segundo. Menos de 15 minutos depois, o rapaz teve uma parada cardiorrespiratória, súbita, rápida. A equipe toda tentou reverter. Choque, ambo, adrenalina, nada. Ele tinha entrado vivo, estável, e simplesmente parou. Enquanto isso, a idosa, aquela senhora praticamente sem resposta neurológica, acordou. Eu vi ela mexer os olhos, mexer a boca e balbuciar quase num sussurro. Mateus. Disseram que era o nome do neto. Ela sobreviveu. Saiu da UTI 2 dias depois. Alta em 1 semana. O menino morreu naquela madrugada, no quarto onde a luz tinha descido. A gente escreveu que foi parada súbita, causa indeterminada. Mas eu sabia que aquilo não fazia sentido. Mesmo depois de tanto tempo na área, foi a primeira vez que eu senti medo. Não medo do sobrenatural, medo da possibilidade de que talvez exista algo que a gente nunca vai conseguir medir, nem entender, e que mesmo assim atua ali, dentro do hospital. Na manhã seguinte eu nem dormi, fiquei rodando mentalmente tudo o que aconteceu. Resolvi ver as câmeras. Não é comum fazer isso, mas eu disse que precisava rever o trajeto do paciente, verificar se ele foi transportado corretamente, essas coisas burocráticas. Pedi acesso ao vídeo do corredor da ala 4. O mesmo onde a luz apareceu. O vídeo estava lá. Mostrava o momento da movimentação das macas, a equipe, o trajeto, tudo normal. Mas tem um ponto exato, ali atrás da maca do rapaz, na parede, em que a gravação falha. A imagem congela por 37 segundos. 37 segundos cravados, sem pixelizar, sem distorcer, só congela. Como se o tempo parasse. Pedi o áudio da câmera também. Eles normalmente não têm microfone ambiente, mas aquela tinha, por causa da proximidade com a recepção. O técnico hesitou. Falou que o som estava estranho, com um ruído. E estava mesmo. O som de fundo tinha algo
abafado, quase imperceptível, mas eu ouvi, como se alguém tivesse sussurrado perto do microfone. Esse não era o nome. A voz era masculina e não era de ninguém da equipe. Não era paciente. E ninguém naquela sala tinha falado nada parecido. Eu saí da sala técnica tremendo. Na mesma noite, eu pedi para não ser escalado de novo para a ala 4. Não dei explicação. Só disse que era uma questão de logística da minha rotina. Ninguém questionou. Até porque a maioria das pessoas também evita aquele corredor. 2 semanas depois, uma estagiária de enfermagem passou mal ali. Disse que viu uma luz azul descer pela parede do fundo, enquanto dava banho em um senhor internado. Ela desmaiou. Foi levada para a UPA, ficou em observação, disseram que era estafa, mas ela não voltou mais. O paciente morreu no dia seguinte. Causa clínica, infecção generalizada. Mas eu já sabia. Era a mesma luz. Eu nunca mais falei disso com ninguém. Nem com a Aline, que viu comigo aquela noite. A gente se encontra às vezes no corredor e só se olha. E desvia caminho quando precisa passar pela ala 4. Aquela luz não era só um reflexo, nem uma falha elétrica. Ela estava escolhendo. Mas naquela noite, ela escolheu errado. Na ficha tá tudo ali, 21 horas e 34 minutos. Foi o horário que eu anotei, que eu assinei, que eu carimbei. Mas o que aconteceu depois disso, eu preferia ter esquecido. Era meu segundo plantão seguido. Hospital Estadual, Zona Leste, um dos mais lotados da capital. No fim da noite, o corpo já começa a cobrar, joelho, coluna, olho ardendo. A gente vira robô para não pensar. Deram entrada com um senhor de 67 anos. Queda da própria altura em casa. Bateram a cabeça, acharam ele já em parada respiratória. Fizeram massagem ali mesmo, na calçada. Quando chegou, estava cianótico, sem resposta. Mas tentamos assim mesmo, 25 minutos. Adrenalina, atropina, choque, massagem. Aquela coreografia que a gente conhece de cor. Às 21h34, eu declarei o óbito. Fiz o que manda o protocolo. Atestado, prontuário, assinatura. A técnica cobriu o corpo e a gente deixou ele na sala de reanimação. Sala 4. Aquela ali era usada quando não dava tempo de levar direto para o necrotério, o que, naquela noite, não dava mesmo. A ala estava cheia e o necrotério do hospital ficava num bloco isolado, em reforma. A enfermeira trancou a porta da sala 4 como sempre fazia e colocou a plaquinha. Corpo aguardando remoção. Fim de caso. Seguimos. Eu ainda tinha mais 5 horas pela frente, mas por volta de 11 da noite, eu ouvi. Estava indo para o fundo do corredor pegar um remédio no almoxarifado quando escutei uma respiração, daquelas com esforço, aquela puxada longa de ar, como quando a pessoa está tentando manter a frequência. Eu congelei na hora. Fiquei parado por alguns segundos, como se aquilo fosse parar, mas não parou. Pelo contrário, parecia que estava vindo de dentro da sala 4. Pensei, será que colocaram alguém lá dentro sem atualizar o sistema? Voltei, olhei a ficha. Nada. Sala 4 ainda constava como em uso, óbito aguardando remoção. Peguei a chave no posto e fui sozinho até lá. A maçaneta estava fria. Tranquei a porta e entrei. A luz não acendeu de primeira. Estava com defeito, mas mesmo no escuro, dava para sentir aquele cheiro de desinfetante barato que o hospital usava. Forte, ardido. E foi ali que ouvi de novo, mais alto, mais claro. Uma respiração profunda, como se alguém estivesse vivo, lutando para continuar vivo. O corpo ainda estava lá, coberto do mesmo jeito, mas tinha algo estranho. O lençol estava levemente abaulado, bem na altura do peito. Sutil, mas visível. Na hora, meu cérebro queria achar qualquer explicação. Gases, reflexo, corrente de ar. Mas a respiração
era rítmica demais. Fechei a porta com calma, não falei nada. Voltei para o posto e chamei a enfermeira que estava comigo desde o começo do plantão. Ela era experiente, daquelas que já viram de tudo. Fomos juntos. Dessa vez, a luz acendeu. Silêncio. O corpo seguia coberto, lençol do mesmo jeito, nenhum som. Eu olhei para ela, ela me olhou de volta e aí ela falou com a voz baixa. Eu ouvi daqui fora, juro que ouvi. Ficamos os dois ali, uns 20 segundos parados, esperando algo, mas nada. No papel, registramos checagem de integridade, sem alterações. E seguimos. Só que não acabou ali. Era quase 1 da manhã. Eu estava com a cabeça baixa, terminando uns registros do setor de trauma, quando o médico do próximo plantão me chamou. A voz dele veio meio sem jeito. Henrique, a porta da sala 4 não abre. A princípio, achei que fosse só o trinco emperrado. Isso acontecia. A chave girava, mas às vezes a mola não puxava direito. Fomos juntos. Ele tentava girar e empurrar, mas a maçaneta parecia presa por dentro. Eu mesmo tentei, com mais força. Ouvi um estalo e a porta cedeu. Quando abrimos, a maca estava vazia. O lençol, dobrado com cuidado, apoiado no canto da bancada de inox. Nenhum sinal de bagunça, nenhuma mancha. Tudo perfeitamente limpo, como se a sala tivesse sido arrumada para o próximo uso. Na hora, um frio subiu pelo estômago, porque ninguém ali teria feito isso sem avisar. Ninguém mexe num corpo, ainda mais num corpo sem parente identificado, sem preencher o formulário da remoção. Saímos direto em busca do técnico da remoção. Ele não sabia de nada. Fomos até a segurança. E aí veio a cereja do bolo. Nenhuma das câmeras do corredor da sala 4 estava funcionando. Motivo? Reforma elétrica no setor. Tinham desligado temporariamente para a troca de cabeamento. Nenhuma gravação da noite. Já era quase 1 da manhã e ninguém queria falar em voz alta o que todo mundo estava pensando. O corpo sumiu, sozinho. Foi quando alguém da ortopedia apareceu no rádio interno e disse: tem um paciente sem ficha sentado numa cadeira de rodas aqui no fim do corredor. Fomos direto para lá. E lá estava ele, sentado, cabeça baixa, coberto com um lençol branco. A primeira coisa que me veio foi: alguém trouxe esse corpo para cá por engano. Mas a enfermeira da ortopedia jurava que ninguém passou por ali com cadeira de rodas. E então, um dos técnicos da limpeza se aproximou, meio trêmulo. Disse que, cerca de 00:40, alguém tinha chamado por ele do fundo do corredor, pedindo ajuda para transferir um paciente da maca para a cadeira. Ele foi até lá, mas não viu o rosto de quem pediu. Só seguiu a instrução. Disse que estava cansado demais para questionar. Só fez o que mandaram. Eu não consegui dizer nada, nem consegui levantar o lençol. Fiquei só olhando o corpo ali, de novo coberto, respirando o mesmo ar que eu. Chamamos o pessoal da enfermagem e fizemos o protocolo padrão, como se aquilo tudo tivesse sido só um erro de comunicação. Preenchemos o registro de transferência, colocamos horário, justificativa, local. E foi aí que veio a última surpresa. O médico novo, desses mais ligados ao sistema, entrou na ficha digital para lançar o encerramento do óbito e notou algo estranho. A linha do tempo do paciente mostrava um procedimento de reanimação, registrado às 00:52, quase 3 horas depois da morte. Mas ninguém tinha feito aquilo. Nenhum dos presentes registrou nada. E o campo estava travado. Não dava para editar, nem deletar, nem mover. Como se o sistema tivesse inserido aquele dado sozinho. Eu mesmo tentei. E fui vencido por uma tela congelada, com uma única linha acesa no topo. Reanimação, 00:52, resposta positiva não confirmada. No dia seguinte, um dos chefes colocou uma observação no prontuário dizendo que foi erro de digitação e o caso foi encerrado como morte confirmada às 9:34. O corpo foi liberado para a funerária. Ninguém da família apareceu.
O nome, até hoje, não me lembro de cor, mas o rosto eu não esqueço. 5 anos depois, me aposentei. Nunca contei esse caso em sala de aula, nem em congresso, nem em conversa de corredor. Só que às vezes, quando passo perto de hospital, principalmente à noite, juro que ainda escuto uma respiração abafada, quase falhando, mas contínua, uma vontade de continuar, mesmo depois do fim. Eu não sei o que houve naquela madrugada, mas eu assinei aquele óbito e mesmo assim, ele não parou de respirar. Eu anotei o nome dela, conversei com ela, medi os batimentos e até fiz o pedido de raio-x. Mas, quando voltei, aquela sala nunca tinha sido ocupada naquela noite, nem naquela ala. Eu entrei cansado naquele plantão. Era uma sexta-feira quente, interior de Minas, hospital regional, e o corredor do pronto-socorro parecia um campo de guerra. Gente na cadeira, gente deitada em maca improvisada, criança chorando, acompanhante discutindo com técnico. Caos. Eu vinha de uma sequência pesada. 4 noites seguidas com parada cardíaca, 2 mortes que me pegaram na curva. Naquele dia, o que eu mais queria era não ser surpreendido por nada. Foi ali, no meio da confusão, que o Paulo, um dos técnicos da noite, me parou e falou: "Doutor, colocamos uma mulher agora na sala 2B, dor no peito, tá sozinha." Só isso, sem mais detalhes. Eu balancei a cabeça e fui direto para lá. A sala 2B ficava no fundo do corredor direito, perto da antiga ala da ortopedia, que já estava meio desativada. Eu empurrei a porta com o cotovelo e entrei. Tava com a luz apagada, só uma lâmpada do fundo acesa. Ela estava sentada na maca, uma mulher de uns 30 e poucos anos, muito pálida, muito mesmo, mas com os olhos bem abertos, fixos. Parecia estar mais calma do que deveria. "Boa noite. Qual o seu nome?" "Lúcia Helena Bastos." A voz era firme, mas baixa. Ela olhou direto para mim, sem desviar os olhos nem por um segundo. Disse que sentia um aperto no peito, que não era exatamente dor, mas como se tivesse algo encostado por dentro, empurrando. Medi os batimentos, pressionei o pulso, fiz algumas perguntas. Saturação boa, sem febre, sem sudorese. Os sinais não batiam com uma emergência, mas com dor torácica a gente não brinca. Preenchi o pedido de raio-x. Ela falou que o marido não sabia que ela tinha ido até ali. Disse que preferia não preocupar ele. O jeito como falou dava a entender que tinha feito isso antes, como se fosse costume carregar o próprio mal-estar sem envolver ninguém. Isso me pegou. Eu deixei meu estetoscópio em cima da mesinha ao lado da maca e disse que voltava em 5 minutos com a guia. Ela só assentiu, ainda com aquele olhar fixo. Voltei para a sala de apoio e imprimi o formulário. E aí, a sala estava vazia. A porta encostada, luz apagada. Nenhum sinal dela. Primeiro pensei, saiu para ir ao banheiro. Esperei, depois comecei a andar pelos corredores, perguntei para os outros técnicos. Ninguém viu ninguém saindo da 2B. Voltei à recepção. Falei com a moça da triagem, pedi para verificar o nome. Lúcia Helena Bastos. Nada, nem parecido. Voltei no Paulo, o mesmo técnico que me tinha avisado da paciente. Ele ficou me olhando como se eu estivesse doido. Jurou que não falou nada, que nunca indicou ninguém na 2B. Doutor, a 2B nem está sendo usada hoje. A lâmpada está piscando, lembra? Voltei para lá com a sensação de que tinha sonhado acordado, mas meu estetoscópio estava no chão, exatamente onde eu tinha deixado. Ali eu travei, senti o corpo gelar. Peguei o aparelho, fiquei em pé ali por um tempo que eu nem sei quanto foi. Depois fui até a enfermaria e comentei com a Zuleide, enfermeira das antigas. Falei do nome, do caso, do rosto da paciente. Ela parou de mexer na bandeja e ficou pálida. Você falou,
Lúcia Helena Bastos. Isso. Ou Lúcia Helena Dias Bastos. Eu não entendi a diferença. Ela disse que esse nome, com o Dias no meio, era de uma mulher que morreu naquela mesma sala, há 2 anos. Entrou com dor torácica, quadro estranho, e ficou esperando o raio-x. O exame demorou demais. Ela teve parada antes de conseguir fazer. Zuleide lembrou da história como quem nunca quis lembrar. Disse que na época o pessoal ficou culpado, que rolou até sindicância. Mas ninguém foi punido. Eu não consegui dormir naquele dia, nem nos próximos. 2 dias depois, eu estava finalizando o plantão da manhã quando uma das meninas da administração me chamou. Disse que tinham achado um formulário meu na bandeja de documentos incompletos. Até aí, nada demais. A papelada costuma se embolar fácil, principalmente nos dias mais cheios. Mas quando vi o que era o pedido de raio-x. O mesmo que eu tinha feito para Lúcia. Mesmo nome, mesma data, mesma queixa, tudo na minha letra. Mas no fim do formulário, onde ficava o espaço para observações, tinha uma frase escrita à caneta vermelha. Agora pode ver. Só isso. A letra não era minha. Eu nunca uso caneta vermelha, nunca mesmo. E quem trabalha comigo sabe. Aquela cor é evitada por quase todo mundo ali. Dizem que lembra a anotação de erro, coisa de boletim de óbito. Embaixo, no espaço da assinatura do paciente, tinha só 3 letras escritas: LKB. Eu fiquei encarando aquilo por longos minutos. Guardei o papel comigo. Não consegui entregar. Comecei a reparar em como os colegas começaram a agir. Sem combinar nada, o pessoal passou a evitar colocar pacientes na sala 2B. Era como se aquilo tivesse se espalhado sem ninguém falar diretamente. Técnicos mudavam as pulseiras de triagem, inventavam motivo para trocar de leito. Uma vez ouvi um dos enfermeiros falando que sentiu como se tivesse alguém sentado na maca quando entrou para limpar. A maca estava vazia, mas ele jurava que a cortina do fundo balançou na altura do colchão, como se alguém tivesse levantado. Outra disse que escutou um pigarro baixo, bem perto do ouvido, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção. Só que a sala estava trancada. Teve um dia em que deixaram a porta da 2B entreaberta por engano. E quando eu passei no corredor, eu vi. Não vi alguém, mas vi a sombra do contorno da maca. A forma de alguém sentado, com os ombros curvados para frente. Foi rápido, pisquei e sumiu. Mas não foi ilusão, porque aquilo deixou um peso no ar. Eu nunca mais entrei naquela sala, nem mesmo quando faltava leito. Preferia improvisar no corredor. Mas o que ficou mesmo é o impulso. Toda vez que passo na frente daquela porta à noite, meu corpo trava por um segundo. Tem algo em mim que quer conferir, que quer abrir só um pouquinho para checar. Só que toda vez eu recuo. Porque de verdade, às vezes, parece que a maca não está vazia. Eu devia ter denunciado, mas ninguém ia acreditar. Nem eu teria acreditado, se não tivesse visto. Era meu 2º ano de residência, clínica médica, interior de São Paulo, um hospital-escola antigo, desses com um monte de área desativada, ala interditada, corredor que ninguém usa mais. A rotina era o que você espera. 40 horas que viram 60, que viram 90. 3 cafés em jejum. Pressão de preceptor, cobrança de si mesmo. Médico novo, achando que está salvando o mundo, até começar a perceber que tem coisa que a gente não entende e que talvez nem devesse entender. Uma dessas coisas começou numa madrugada qualquer, daquelas em que o cansaço te deixa meio anestesiado, mas o medo de errar te mantém desperto. Eu estava com mais 2 residentes. A Larissa, do Rio, e o Gabriel, que era um pouco mais velho, já tinha sido enfermeiro antes de passar em medicina. A gente estava no refeitório, morto, comendo qualquer coisa fria, quando o coordenador da residência chegou.
Não era alguém que aparecia muito. Quando aparecia, era para dar sermão ou repassar caso grave. Mas naquela noite ele só disse: "Vistam-se, vamos para o subsolo." Ninguém respondeu. Levantamos e seguimos. O hospital tinha um porão. Era conhecido por todos os residentes, mas quase ninguém ia lá. Antigamente funcionava um arquivo, umas salas de aula, um mini auditório. Depois caiu em desuso. Parte por falta de verba, parte por medo mesmo. O cheiro de mofo começava na escada. Descemos em silêncio. Lá embaixo, uma daquelas portas duplas de metal, igual às de centro cirúrgico antigo, estava entreaberta. Dentro, só uma maca, uma mesa de inox, uns equipamentos desligados e um corpo deitado, coberto até o pescoço. Não tinha ficha, não tinha monitor, nenhum dado no sistema, nem nome. Só um corpo e um homem de jaleco branco, sem crachá, parado do lado. Ele não cumprimentou, não se apresentou, só falou, olhando direto pra gente: "Vocês vão observar." Só observar. Nada disso existiu, entendido? A Larissa hesitou. Eu lembro. Ela virou o rosto para mim como se perguntasse: "O que é isso?" Mas ninguém respondeu. O homem se aproximou da maca e puxou o lençol até o abdômen. O corpo parecia de alguém jovem, talvez uns 20 anos. Pele clara, cabelo escuro, os olhos fechados. A respiração era rasa, quase imperceptível, mas estava lá. Não era cadáver, mas também não era paciente. Era outra coisa. O homem começou a preparar uns instrumentos. Não era só bisturi ou pinça. Tinha objetos antigos, enferrujados e uns fios vermelhos. Pareciam linha de sutura, mas mais grossa. Ele começou a mexer no corpo, mas não como em um exame. Era como se estivesse fazendo algo de dentro para fora. Como se quisesse ativar alguma coisa, encostar pontos, estimular reações. E aí o ambiente mudou. O ar ficou pesado, muito, quente, abafado, como se faltasse oxigênio. Comecei a suar frio. O Gabriel também. Eu olhei para ele e vi os olhos arregalados. Tinha medo ali, mas também uma estranha obediência. Como se ele tivesse aceitado aquilo. O cheiro veio logo depois. Não era cheiro de sangue. Era metálico, forte, quase agressivo. Como se a gente tivesse entrado numa sala de autópsia, mas com tudo vivo ainda. A Larissa cambaleou. O homem nem olhou, só continuou o que fazia. Nesse momento, ele pegou uma agulha grossa, antiga, e passou um dos fios vermelhos por ela. Depois, enfiou aquilo na região entre o pescoço e o tórax do rapaz, em um ponto que não aprendi em lugar nenhum. O corpo se mexeu. Primeiro um espasmo. Depois, a cabeça virou para o lado como se estivesse tentando se levantar. Mas os olhos continuavam fechados. O homem murmurava algo, baixo. Parecia uma oração ou um comando, mas em língua nenhuma que eu conheça. A Larissa desabou. Desmaiou mesmo. Quase bateu a cabeça na bancada. O Gabriel correu para amparar. Eu continuei parado, com as mãos tremendo e sem conseguir desviar os olhos daquilo. Foi quando o corpo se arqueou de vez, todo, como num ataque, e o som saiu da garganta dele. Não foi grito, foi um arrastar de voz, como se alguém tentasse falar debaixo d'água. Algo embolado, sem palavras, mas com intenção, com dor e presença. As luzes piscaram. 1, 2, 3 vezes. No escuro eu pensei que fosse desmaiar também. Mas quando a luz voltou, o corpo estava imóvel, cinza. A pele não era mais de alguém vivo. O homem tirou as luvas com calma, cobriu a cabeça do corpo e disse: "Saiam, agora, e não falem sobre isso." A gente saiu do porão em silêncio. A Larissa ainda tonta, apoiada no Gabriel. O cara que comandou tudo ficou lá dentro. Fechou a porta sem dizer mais nada. No corredor, parecia que o tempo não tinha passado. Nenhum som, nenhum enfermeiro, nada.
E foi aí que eu olhei para o meu relógio e travei. Estava marcando 3h38 da manhã. Mas eu tinha visto essa mesma hora quando a gente entrou. Eu fiquei olhando aquilo, tentando entender. Sacudi o pulso. Nada. O ponteiro do segundo nem mexia. O relógio tinha parado. Voltei a respirar fundo. Falei comigo mesmo que era só pilha fraca, que o calor, o estresse, qualquer coisa. Mas aquilo ficou ali, cravado. 4 minutos de suspensão. No dia seguinte, ninguém tocou no assunto. Ninguém. Nem o coordenador da residência, nem os outros dois. A Larissa voltou a agir normalmente. Ou fingiu muito bem. Fui procurar alguma coisa no sistema. Um paciente sem nome, uma entrada de emergência, qualquer coisa que justificasse o que a gente viu. Nada. Nem no prontuário físico, nem no digital, nenhuma movimentação na ala de baixo. Como se a noite inteira não tivesse acontecido. 2 dias depois, eu tentei voltar lá. Era cedo, por volta de 7 da noite. Disse que ia checar uma coisa da biblioteca que ficava no andar de cima. E desci. Quando cheguei na escada que levava para o porão, vi os cadeados novos, corrente grossa, aviso de interdição. Nem dava para olhar pela fresta. Tinha coisa obstruindo por dentro. Aquilo me arrepiou. Não só pelo bloqueio, mas porque dava para sentir o cheiro. Ainda. O mesmo cheiro metálico, pesado, preso no ar. De longe, mas presente. Eu subi devagar, engolindo aquilo. E entendi que era melhor esquecer. Enterrar a memória. Fingir que não vi. Mas aquilo não enterra, não de verdade. Meses depois eu me formei. Fui fazer plantão em hospitais da região. Unidade básica, UPA. Às vezes até maternidade. Vida que segue. Pelo menos era o que eu tentava me convencer. Até que, num congresso de medicina interna, eu decidi assistir uma palestra sobre história das escolas médicas brasileiras. Um tema que normalmente eu não veria, mas o nome do palestrante me chamou a atenção. Era um professor aposentado da própria instituição onde fiz residência. A palestra era comum, meio arrastada, cheia de slides com fotos antigas, publicações de época. E aí veio a imagem. Um slide com uma foto em preto e branco, de 1990 e pouco. Corpo docente da época. Uns 10 médicos. A legenda dizia: Turma fundadora, Departamento de Medicina Experimental. E no canto da imagem, lá no fundo, ele. O médico sem crachá, mesmo rosto, mesmo olhar parado, mesmo jaleco branco, mas mais novo. Meu corpo congelou, o peito apertou na hora, a legenda abaixo listava os nomes. 5º da esquerda para a direita, Dr. Mauro Rodrigues, e entre parênteses, o que me fez travar, falecido em 2003. 10 anos antes da noite no porão. Fechei o notebook na hora, levantei da cadeira sem dar satisfação. Saí da sala com o coração disparado e fui direto para o banheiro do auditório. Fiquei ali encostado na pia tentando entender. Aquilo não fazia sentido, nada fazia, mas estava ali, registrado, confirmado, nome, rosto, ano da morte. O homem que me mandou sair daquela sala já tinha morrido 10 anos antes. Depois disso, nunca mais voltei naquela faculdade. Nunca mais falei com o coordenador da residência, nem com a Larissa. O Gabriel se mudou para o norte, sumiu das redes. Eu segui, mudei de cidade. Fui atender em hospitais diferentes, mas uma coisa me acompanha até hoje. E é por isso que estou gravando esse relato, mesmo sem saber se vou mandar. De vez em quando, em plantão noturno, eu sinto o mesmo cheiro. Do nada, às vezes numa sala vazia, às vezes antes de entrar num quarto que acabou de ser desocupado, às vezes no banheiro. Não é sempre. Mas quando vem, é o mesmo cheiro daquela madrugada. Aquele cheiro de metal misturado com calor abafado e uma sensação de que o ar vai se fechar em volta de você. Já tentei explicar. Guia psicológico, memória sensorial, sei lá. Mas não importa quantas vezes eu diga isso para mim mesmo. Sempre que sinto, eu paro, seguro a respiração, olho para o corredor e espero passar, porque no fundo eu sei.
Aquela noite não foi uma exceção, foi uma porta. E tem coisa que não termina, só muda de andar. Hoje eu sei que existem coisas que não são da medicina nem da fé, mas que moram nos hospitais e que esperam a hora certa para aparecer.